seja muito bem-vindo a esta edição do Poder em Negócios de 2025, conversando com o mestre jurista Dr. Kiyoshi Harada, que neste ano vai poder conversar com a gente falando sobre todas as perspectivas e o cenário atual. Afinal de contas, não, Dr. Kiyoshi, muita coisa deve acontecer esse ano e a gente precisa estar por dentro de tudo isso. A gente tem cenário nacional e cenário internacional que impacta diretamente na nossa economia e na nossa política, não é? Um prazer poder conversar com o senhor, Dr. Kiyoshi. Prazer é meu, Tiago. Dr. Kiyoshi, falando, já começando internacionalmente, a gente tem posse de Trump e na Venezuela também a questão da eleição que aconteceu ano passado e que só agora... Ano passado, que só agora é que o presidente, né, o Nicolás Maduro, tomou posse, não, doutor? Tomou posse sob protesto da oposição, não é? Mas o Maduro está firme lá no poder porque ele tem, como toda ditadura, tem apoio das Forças Armadas e tem o apoio da Suprema Corte venezuelana. Então é difícil tirar o homem de lá, não é? Agora, o próprio Brasil, sendo certo que o presidente Lula, no passado, recebeu o Maduro com tapete vermelho, hoje o presidente Lula ele está diametralmente oposto quanto à lisura das eleições que consagrou o Maduro como novo presidente pela terceira vez, né? Mas isso será que apenas por causa da mídia, doutor, para não ficar ruim para ele? Pode ser, porque agora com essa eleição do Trump, né, a coisa ficou mais feia para eventual país que venha apoiar o Venezuela. Começa pela Argentina, que é o segundo país do Mercosul, tirando o Brasil, né? E os Estados Unidos já sinalizou a adoção de sanções econômicas contra a Venezuela. Mas, a exemplo do Cuba, que sobreviveu a todas as sanções políticas impostas pelos Estados Unidos, Venezuela tem lá sua riqueza natural, que é o petróleo, né? Então, essas sanções econômicas não serão suficientes para a retomada da democracia lá na Venezuela. Agora, doutor, quais seriam os impactos negativos? Por exemplo, o senhor já falou que lá não muda muito para eles, mas para os outros países, por exemplo, para o Brasil, né, de ter países com ditadura, como no caso da Venezuela? Tirando a parte política, né? A parte econômica eu acho que não vai ter muita repercussão, né? Porque é como nos Estados Unidos, que não está politicamente alinhado com o Brasil, principalmente no governo Trump. Mas, comercialmente, continuam as negociações bilaterais, principalmente no agronegócio, que os Estados Unidos é o maior importador, né, do mundo dos produtos agrícolas brasileiros, não só em termos de concorrência, como também em termos de qualidade da produção, né? Então, economicamente, não vai ter esse reflexo que vai haver no plano político. É aquele negócio, amigos, negócios à parte, não, doutor? Sim. Não influencia porque o que manda mesmo são os negócios. Na verdade, é a economia que comanda o mundo, né? E não as ideologias. Agora, quais são as perspectivas, doutor, para esses próximos anos, tendo Trump na presidência americana, tendo em vista a forma como ele pensa, até porque ele já foi presidente e a gente já viu a forma como ele governou o país pelo tempo em que esteve,
e como ele teve relacionamento com os demais países, qual a expectativa dele governar nesses próximos anos, doutor? Eu acho que como ele tem maioria no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, ele não vai ter dificuldade de governar o país e vai certamente fortalecer a direita no mundo inteiro, né? Que a Argentina já está para lá da direita, né? Então, e agora vai estar em boas relações, inclusive politicamente, com os Estados Unidos. O Brasil também vai ter que se alinhar de uma certa forma, porque economicamente depende muito dos Estados Unidos, né? Uma eventual sanção política, ao contrário do que acontece na Venezuela, onde o impacto não será muito grande, aqui no Brasil seria quase que fatal, né? Agora, doutor, vindo aqui para o Brasil, a presidência de Donald Trump não agrada muito o Lula, né, doutor? Por quê? É verdade. Não agrada o Lula, mas eu tenho a impressão que Lula vai ter que moderar, não vai poder ficar abertamente criticando o Trump, não é? Agora, o Trump andou convidando os chefes de Estado, os principais chefes de Estado, na posse dele, que vai acontecer no dia 20. Não, seguramente o Brasil deve ser um dos convidados. Agora, eu não sei se o presidente Lula irá. O certo é que ele, pelo que a mídia divulgou, teria convidado o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, por sua vez, já teria pedido a autorização do Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Alexandre de Moraes está exigindo que ele apresente na corte um pedido oficial, um convite oficial do Trump, né, que parece que o convite foi por meio de e-mail. Né? Agora, doutor, se o Lula fosse convidado para participar desse evento aí, será que ele iria sozinho como presidente? Ele levaria o Alckmin ou ele levaria a primeira-dama como, na verdade, vice dele ou como primeira-dama? Na verdade, o convite que o Trump está fazendo é só para o chefe de Estado. Agora, nada impede de a esposa do presidente acompanhar. O que não pode é tomar assento no lugar reservado ao chefe de Estado. Mas a gente tem visto, não, doutor Quiochi, o presidente Lula e a Janja, primeira-dama, fazendo às vezes, muitas ocasiões, do próprio Lula, não? E do próprio, em ocasiões, do próprio Geraldo Alckmin. É verdade. Aqui internamente o Geraldo Alckmin praticamente não tem vez. A não ser assinar de vez em quando alguns decretinhos de cuja redação ele não participou e nem teve prévio conhecimento do seu teor, não é? Que tudo mais, na ausência do presidente Lula, por razões de doença, quem está de fato comandando o governo é a Janja, não é? Que mantém lá no Palácio do Planalto um gabinete quase que igual ao do presidente, com assessores próprios, né? Então, nós temos aqui um presidencialismo com duas pessoas mandando, né? Como se não bastasse um governo tripartite que já existe, porque tanto o Congresso Nacional como o Judiciário está interferindo o Judiciário na execução das políticas públicas, que é a de privativo do Executivo, e o Legislativo interferindo na execução da despesa pública, que deveria ser de competência privativa do chefe do Executivo, onde tem dois poderes manuseando recursos financeiros públicos. É evidente que não vai dar certo.
E a gente, inclusive na última conversa que tivemos, Dr. Quiochi, falamos sobre isso, inclusive sobre viagens que acabavam ficando muito mais caras porque a primeira-dama levava também o grupo dela. Isso custeava bilhões, porque não só a equipe do presidente Lula, mas também a equipe da primeira-dama ia junto, seguia junto as viagens. É verdade, as viagens presidenciais acabam duplicando, em comparação com os governantes anteriores, onde a primeira-dama nem sequer acompanhava, né? No caso da Ruth Cardoso, esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, era uma primeira-dama discretíssima, né? Ela não acompanhava nas aparições públicas do presidente da República, não é? Agora, com a Janja acontece exatamente o contrário. Então, e todo esse séquito que acompanha o presidente da República e a Janja, eles têm um gasto ilimitado através de cartões corporativos, né? Tudo à custa do erário. Então, falar em corte de gastos, né, que acabou de ser aprovado pelo Congresso Nacional no último dia 20 de dezembro, a PEC 135, né, que versa o corte de gastos, me parece um contrassenso, porque os fatos desmentem essa tão falada contenção de despesas, de um lado. De outro lado, a aprovação da PEC de corte de gastos custou bilhões para os cofres públicos, porque nós temos um Congresso Nacional que só se move, só trabalha na base de liberação de emendas, né? E notadamente emendas de comissão que não tem limite. Tanto a comissão do Senado como a comissão da Câmara vão inventando recursos um atrás do outro, não é? No findar do exercício de 24, Flávio Dino bloqueou milhões de verbas da emenda das comissões por falta de transparência, né? Agora, doutor, por que disso? Talvez já preparando o caminho para talvez consolidar uma base mais forte ainda, pensando daqui 2 anos? Pois é. Esse ano parece que pesquisas de preferências do eleitor começaram antes, né? Já estão pipocando aí na imprensa, né, que Lula estaria com 26,7% das intenções de voto e que o PL, né, o eventual candidato Bolsonaro, estaria com menos de 17%. Então eu acho prematuro ficar fazendo essas cogitações, porque até 2026 muitas águas poderão rolar, né? Agora, o que é muito estranho, pelo menos para mim, é que o PT, com todo esse desmando, com todos esses desacertos do governo, continua mantendo a preferência do grande público, né? Mas eu acho que isso é tudo fruto do desnível socioeconômico, em que existe uma pouca parte de pessoas ricas, outra mais ou menos, e milhões de pessoas que vivem à margem da miséria, né? Enquanto não acabar com esse contingente enorme de pobres, eu acho que o PT estará sempre levando vantagem, né? Porque tem a bandeira da inclusão social, né, que é o forte do PT. Na hora que a sociedade se nivelar, como na Europa, nivelar pela média, eu acho que o PT perde espaço político. Agora, doutor Quiochi, e para que isso aconteça, o que falta? É só vontade política, doutor? Para controlar a despesa? Isso. Sim, não há dúvida. Isso é elementar, isso é matemático.
é não gastar mais do que arrecada. É tão simples, não é? Então, não depende de instrumentos normativos, quer a nível constitucional, como teto de gastos, como âncora fiscal, e agora corte de gasto pela emenda 135. Nada disso é preciso, não é? Nem mecanismos infraconstitucionais para cortar isso, cortar aquilo, não é necessário. Basta ter a vontade de política de não gastar mais do que pode. Então, mas esse governo atual, que vive fazendo instrumentos normativos, quer a nível constitucional, quer a nível infraconstitucional, para tentar frear a despesa pública, não vai conseguir nunca, porque não tem vontade de cortar despesas. Só fala que quer. Só fala. Se você vê essa PEC 135, ele fala em corte de gastos, não deixar crescer a folha de pagamento, mas remete, quer combater os supersalários, porque tem gente ganhando 140 mil, 150 mil, contra o teto de gastos, quanto o teto remuneratório, que é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, em torno de 42 mil. Né? Mas muitos estão ganhando bem acima disso. Agora, o que essa PEC faz? Que esse corte de teto remuneratório vai se dar através de uma lei complementar, que vai dizer o que é verba de indenização e o que não é. Sim. Mas quem é que vai interpretar isso daí? É o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já interpretou o auxílio transporte, diz que é verba indenizatória. Embora todos os magistrados tivessem, os ministros tivessem automóvel próprio, oficial. Despesa com alimentação também diz que tem natureza indenizatória. Despesa com transporte, que eles não gastam um tostão do bolso deles, inclusive as viagens internacionais, diz que tem natureza indenizatória. Então, uma lei complementar definindo o que é, o que não é, vai dar na mesma. Exatamente. Entendeu? E, doutor, falando em STF, eu quero saber as próximas pautas para o Superior Tribunal Federal, mas daqui a pouco a gente vai fazer um rápido intervalo, você fica aí porque é bem rápido. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa. Fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. Voltamos com o Poder em Negócios, conversando com o jurista Kiyoshi Harada. Doutor, eu quero saber o seguinte, próximas pautas aí do STF, inclusive uma delas, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS, o que isso impacta diretamente nessa situação toda do imposto. Pois é. Em 24, o Supremo Tribunal Federal decidiu 23 teses relevantes, sendo que 18 tudo favorável ao fisco. Vale dizer, economizou bilhões ao erário da União. E 5 contra o fisco. 5 o contribuinte levou vantagem. Neste ano, das pautas na área tributária, sobressai-se a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/COFINS.
estava empatado 5-5, a votação, 5 a favor, 5 contra. Então, vai ter, neste ano, vai ter prosseguimento para colher o 11º voto. Não é? Então, se for negativo, vai dar uma economia muito grande para a União. Agora, se for pela exclusão, vai impactar a receita da União. Agora, pela lógica, desde que inventou aquela tese que jamais consegui entender, não vou entender nunca, excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, porque ICMS não é mercadoria. Então, aplicando essa tese, o ISS também não é mercadoria. Então, eu teria que excluir. Mas a tese está implantada, 5-5. Agora, a exclusão do ICMS só teve um voto contra, 10 votos favoráveis à exclusão. Então, aqui deu 5-5, o que é muito estranho. Então, eu não sei como é que vai se posicionar o 11º-ministro a votar, que deve estar recebendo pressões do governo, não há dúvida, porque isso vai dar um impacto da ordem calculada de 300 bilhões, se o governo perder. Não é? Agora, aí outro tema seria a exclusão do valor do próprio PIS/COFINS da base de cálculo PIS/COFINS. Então, eu nunca fui partidário da exclusão da base de cálculo, porque todo tributo indireto embute, pela própria natureza, o valor do tributo. Não só o valor do tributo, embute o valor da mão de obra, o valor da margem de lucro do empresário, porque se ele comprar por um preço e vender por o mesmo preço, ele vai à falência. Então, ele tem uma margem de lucro que, dependendo do setor, vai até 50% de lucro. Então, se você vai excluir um desses fatores que compõem o preço final da mercadoria, deveria, por coerência, então, excluir a mão de obra, excluir a margem do lucro. Margem de lucro não é mercadoria, entendeu? Deve excluir. Então, por aí você vê quão furada é a tese do Supremo Tribunal Federal, que inaugurou a chamada tese do século, excluir ICMS da base de cálculo PIS/COFINS. Tanto isso não é jurídico, é que o Supremo não adotou de um critério estritamente jurídico, o Supremo se perdeu nos filhotes, nas teses filhote. Exclusão da contribuição social da base de cálculo do imposto de renda, que tem como pressuposto acréscimo patrimonial, o Supremo falou não pode. Então, uma despesa, que é a contribuição social, está compondo a base de cálculo do imposto de renda. Exclusão do ISS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. O Supremo disse não. Por que disse não? Porque disse que não tem previsão legal. Como se tivesse previsão legal de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Mas a contribuição sobre previdência social, incidindo sobre a receita bruta, tem um idêntico fato gerador do PIS/COFINS, porque exclui num caso e inclui no outro. Para um pode, outro não pode. Agora, a segunda tese, exclusão do valor do PIS/COFINS da própria base de cálculo do PIS/COFINS, segundo eu escrevi, na ótica do Supremo, dentro da tese do Supremo, proclamado em repercussão geral, que exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, dentro dessa técnica, eu escrevi na minha obra Direito Financeiro e Tributário, desde a 27ª edição, hoje está na 33ª, dizendo que se tem que excluir ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, com muito maior razão, teria que excluir o valor do
PIS/COFINS da base de cálculo PIS/COFINS. Porque incluir o valor do tributo na própria base do próprio tributo é bem pior do que incluir um outro tributo valor de um tributo na base de cálculo de outro tributo. Então, essa tese pegou. Então, um juiz de Limeira inaugurou a tese citando a nossa obra, que o valor do PIS/COFINS tem que ser excluído do PIS/COFINS, porque aquilo não é faturamento. O fato gerador do PIS/COFINS é o faturamento. E o valor do tributo não é um faturamento, não é mercadoria. Entendeu? Então, por coerência, o Supremo Tribunal Federal teria que excluir, mas agora dá uma injunção política, né? O governo não vai ficar quieto, né? Porque acha que vai mexer nas contas dele. Agora, isso tudo só confunde mais a vida de todo mundo. Então, eu acho que essa onda de exclusão não tem mais fim. Não tem mais fim, porque quando acabar a exclusão de tributo, vão começar a pensar em excluir mão de obra, entendeu? A dizer que ICMS tem que ser excluído porque não é mercadoria, entendeu? Então, margem de lucro também devia ser excluída, porque margem de lucro não é mercadoria. Não é? Agora, quando você sai do parâmetro jurídico para invocar noções filosóficas ou metajurídicas para afirmar uma tese, dá tudo errado. Porque aí, fora do direito, não há regra. É verdade. Não há princípio. É verdade. Doutor Kiyoshi, e isso tudo impacta muitas coisas. E hoje, o senhor acabou de escrever um artigo novo e o senhor disse para mim que desceu a lenha, não? Estou criticando o governo porque ele não tem definição de nada. Não tem plano econômico. Desde o primeiro mandato, primeiro ano, 2023, nunca teve um plano de ação governamental. Que se tivesse, deveria estar refletido na lei orçamentária anual. Porque a lei orçamentária anual, outra coisa não é, senão a pretensão de concretizar, com aquele direcionamento das verbas, a política governamental, que nunca teve. Então, a lei orçamentária anual é algo abstrato, né? Só para cumprir uma formalidade constitucional. E para você bolar um plano de ação governamental, você tem que analisar os fatos. Fatos como elas aconteceram, como elas são. O governo nunca reconheceu os fatos como são para poder receitar os remédios adequados. Sempre os fatos são transformados em narrativas, que é divulgado dia e noite por uma determinada mídia, que embora mantenha estrutura privada, na verdade é uma mídia estatizada, porque só veicula o que o governo quer, quando o governo quer e como o governo quer, entendeu? Então, esse foi o embuste da reforma tributária, com a bandeira de simplificar e, na realidade, nós estamos vendo um cipoal de normas tributárias desconexas, criando um verdadeiro inferno fiscal. E que todo mundo vai pagar a conta disso aí. Todo mundo vai pagar a conta e só vão perceber essa conta escorchante em 2033, quando desaparecerão os atuais tributos, dentre os quais ICMS e o ISS, e passará a vigorar apenas o IBS, recheado com as alíquotas do Estado e do município. Então não vai ficar no anunciado 26,5% que o Haddad está sempre falando. Batendo nessa tecla. Agora, doutor, também uma questão que acho que até é importante a gente citar aqui, eu não havia programado essa pergunta, mas o senhor sempre muito antenado,
O governo citou aí no final do ano, naquele pronunciamento ao ministro Haddad, que o Lula, o governo, ia isentar aquelas pessoas que ganhassem até R$ 5.000 de pagar imposto de renda. Isso não vai para frente, né, doutor? Não, isso daí é contra o, o corte de despesa. O corte de despesa está baseado num determinado percentual de arrecadação. Não é? Então, você arrecada tanto, em vez de gastar tudo que arrecadou para eliminar aos poucos o déficit público, ele gasta menos. Agora, à medida que ele embute nessa PEC, que convolou na emenda constitucional 135, uma medida de elevação da isenção do IR para R$ 5.000, ele acaba diminuindo a arrecadação, né? Se bem que o Congresso Nacional, nessa parte, ele não votou. Diz que isso daí fica para uma outra oportunidade. Mas é bem difícil que isso vá para frente, não, doutor? Eu acho que é inviável, né? Inviável, porque o salário mínimo, os benefícios da Previdência Social estão atrelados ao salário mínimo. Não sei por que, com tantos gente dos 37 ministérios espalhados por aí, não apareceu ninguém com uma inteligência para você adotar um mecanismo que possa desvincular os benefícios da Previdência Social com o salário mínimo. Então, para R$ 1 de aumento no salário mínimo, dá um impacto de quase R$ 300. Entendeu? Então, Sim. Nos benefícios. É muito dinheiro. E agora, para esclarecer um assunto, doutor, que eu acho que muitas pessoas ainda estão com dúvidas, muitas vezes chegam milhares de informações. O Pix vai acabar. As pessoas estão recebendo na internet, no celular. O Pix agora é taxado, não pode mais do que R$ 5.000. Doutor, que eu acho, na verdade, o que está realmente acontecendo com o Pix? Está havendo uma errônea compreensão das medidas governamentais, né, da Receita Federal. O Pix não vai ser taxado, né? Vai continuar como estava antes. Só que a Receita Federal tomou uma medida para evitar sonegação. Então, o que a Receita quer é que a pessoa que faça transferência por via Pix em quantia superior a R$ 5.000 preste a informação de o nome do destinatário, não é? E o valor transferido. Não é? Nada mais. Tudo continua como antes. Não vai precisar pagar uma taxa? Não tem nada disso, não. E isso é justamente para... E também não acabou. Não é? Não é verdade que o Pix vai acabar ou que vai onerar o contribuinte, o usuário. Não é nada disso. Ou que é um bicho de sete cabeças. É apenas uma medida para conter o nível de sonegação fiscal, né? É verdade, doutor Kiyoshi. E olha, agora um assunto que também chama bastante atenção, principalmente começo de ano, doutor Kiyoshi, que é os impostos de início de ano. IPVA, IPTU. O IPTU, por exemplo, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. O senhor que é também muito conhecedor nesse tema, porque foi procurador do município de São Paulo, e é um assunto que o senhor domina bem do IPTU. IPTU chega começo do ano, é uma conta que chega para todo mundo, não é? É verdade. IPTU é anual. Anual porque o fato gerador é a disponibilidade econômica da propriedade, do domínio útil, da posse do imóvel. E essa disponibilidade você tem o dia inteiro, ou todos os dias, de maneira que o IPTU poderia ser diário, mensal, bimensal, semestral ou anual. E a prefeitura adotou anual. Eu conheço um doutrinador que fala que
cobrança anual é inconstitucional, pagou uma vez só, não precisa pagar mais. Isso é desconhecer data vênia, o fato gerador do IPTU. Mas este ano nós vamos voltar à normalidade da tributação do IPTU, né? Porque nos anos de 22, 23, 24, nós tínhamos um tratamento preferencial, uma redução em função dos efeitos da Covid, né? Então, todos os entes políticos, a União, os Estados, também atenuaram a carga tributária nesse período, né? Então, o município fez isso, mas isso acabou. Agora, então... Agora volta à normalidade, mas continua a trava, né? A trava, você não pode passar o aumento de 10% em relação ao IPTU de 2024. Né? Sim. E doutor, também assim, falando sobre um assunto muito geral, desculpa até continuar tomando o tempo do senhor, que é muito escasso, eu sei, o senhor tem muita coisa para fazer e fala com a gente aqui sobre todos os assuntos, mas um tema que acho que é muito relevante, doutor, é que recentemente o administrador da Meta, que administra Facebook, Instagram, essas mídias sociais, determinou que a plataforma não vai mais fazer as checagens nas publicações, né, não vai fazer mais checagens, né, ou seja, as fake news podem ser feitas, discriminações, né, e etc. E o governo brasileiro, entidades já se posicionaram contrárias a Meta, que é a administradora. Inclusive, o governo pediu esclarecimentos se eu não me engano, a AGU pediu esclarecimentos à Meta. Eu gostaria que o senhor comentasse essa situação também. Isso é uma consequência, se não me engano, da política de liberalização do Trump, não é? Que ele não quer cercear a imprensa nem a liberdade individual das pessoas de livremente se manifestarem. Eu acho que está correto. O que não pode é você estabelecer um tipo de censura das redes sociais. Agora, aquele que cometer crimes por intermédio de redes sociais, que responda criminalmente por isso. Agora, você não pode, a pretexto de prevenir, fazer uma triagem prévia, né, do que pode ser publicado e do que não pode ser publicado. Né? Cada um é responsável pelo que ele fez, pelo que ele pretende fazer. Né? Então, ele não precisa de uma triagem prévia, de uma censura, vamos dizer assim, usar esse termo, mas ele fez algo de errado, existem mecanismos legais que podem penalizá-lo, né? É verdade. Dr. Kiyoshi, muito obrigado, viu, pela participação aqui no Poder e Negócios. Eu que agradeço. Você que acompanhou essa entrevista, fique muito à vontade para compartilhar com todo mundo. Ela já está disponível no YouTube e você sempre ligado aqui nesse canal, fique também por dentro de tudo que a gente compartilha e aguarde, porque em breve a gente volta aqui com o Dr. Kiyoshi com novas informações, com muito daquilo que sempre é muito relevante e importante, não só no cenário nacional, mas também no cenário internacional. Muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de se inscrever no nosso canal, no canal do Arada Advogados e também nas nossas redes sociais também do Dr. Kiyoshi Arada. Muito obrigado pela sua companhia hoje. Até o nosso próximo encontro.